sejam bem-vindos ao podcast. Hoje vamos ter aí muitas informações, muita coisa boa, muitas dicas, né? Esse nosso podcast sempre tem muitas informações valiosas para você, mas hoje tem muita coisa boa, hein? Tem que ficar ligadinho aqui, porque a pessoa que está aqui hoje é muito especial, ela tem muito conhecimento, a história dela, quem sabe aí você se identifique com ela, sabe se você está passando por alguma coisa que ela já passou, e aí pode estar ajudando na sua vida um pouquinho mais. A nossa convidada de hoje é muito especial, o nome dela é Fabrícia Oliveira, terapeuta e coordenadora pedagógica. Seja muito bem-vinda, Fabrícia. Muito obrigada por atender o meu convite, né? E fala um boa noite aí pro pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Prazer imenso, Tati, de estar aqui, né? Me sinto lisonjeada, né, pelo convite. E vai ser um prazer esse bate-papo, poder contar um pouquinho da minha história. Apesar de eu já ser bastante conhecida aqui, né? Porque na educação eu já estou há 16 anos na prefeitura. E tenho alguns anos também lá no Colégio Ângulo, mas é um prazer imenso. Que gostoso, muito bom. Eu acho que até te conheci no Colégio Ângulo. Eu falei assim, a vez que a gente conversou, eu falei assim, nossa, eu acho que eu conheço ela de algum lugar, eu não sabia de onde. Mas eu acho que a época que a minha filha, a Nicole, ela estudou lá, no Ângulo. Sim, eu me recordo. Eu acho que eu te conheço de lá. Eu me recordo, né? sim. Eu falei assim, eu não sabia de onde eu te conhecia, mas eu acho que eu te conheci de lá, né? Há muitos anos atrás. Muitos anos, sim. Eu saí do colégio, Tati, e aí eu fui trabalhar na prefeitura na época, porém era um período em que coordenadoras e diretores não eram efetivos, né? Então a gente trabalhava como comissionados e eu fui coordenadora pedagógica do Maria Rise em 2009, 2010. Então foi quando eu saí do Colégio Ângulo, mas o Ângulo me trouxe assim muito conhecimento. Sou muito grata, né? Mas espera lá, vamos foi o meu calma, trabalho. Que ainda tem muita coisa pra gente saber da Fabrícia, muita coisa que ela vai contar pra gente. E me fala se você nasceu aqui, conta um pouquinho da sua história, nasceu aqui, onde nasceu, um pouquinho da sua infância, conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu nasci aqui em Salto de Pirapora, né? Eu sou filha de um homem muito conhecido aqui na cidade, né? O nome do meu pai é Pedro Martins, que na verdade é um apelido, né? Porque o nome dele é Pedro Rodrigues de Oliveira. E eu sou a caçula de 6 irmãos, né? 6 irmãos. 6 irmãos. Então, a minha irmã mais velha hoje tem já 67 anos. E minha mãe teve todos os filhos, não me planejou. Ela já estava com 40 anos. Quando eu nasci. Então, assim, eu me recordo que eu fui uma criança bastante bajulada, bastante amada. O meu irmão estava com 20 anos, né, quando eu nasci. Então, assim, foi uma coisa super legal na família. Porque foi a caçula? Foi. Minha mãe falava... Foi. Até minha mãe falava raspa do tacho. Esse era o termo que eles usavam, né? O mais novo já é paparicado, ainda assim, né? Exatamente. E aí, assim, eu tive uma infância, Tati, muito gostosa, sabe? Muito tranquila. Eu me recordo até hoje, quando eu estudei na escola João Fernandes, e tinha aquele ônibus, o vermelhinho, eu ia de ônibus, era assim, sabe, uma coisa maravilhosa, mas tem um detalhe aí. Eu mamei no peito até 5 anos de idade. Nossa, muito tempo. Muito tempo. Né? E eu me recordo que eu chegava, né, da pré-escola, e eu ia correndo porque eu queria mamar, e isso teve o lado bom e teve o lado ruim. Né? Porque eu era muito apegada com a minha mãe. Então, para minha mãe poder sair, fazer alguma coisa, trabalhar fora, ela nunca conseguiu. Porque eu tinha esse apego, né, muito grande. E sou muito grudada com os meus irmãos, né? A gente cresceu assim, sempre juntos. Aí fui uma menina muito que batalhei. Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito novinha, eu pintava guardanapo para vender na escola, quando eu fazia magistério. Eu sou da época do magistério, sou da época do magistério. Aí fiz magistério, depois do magistério fiz também o colegial, naquela época, né? E me casei bem jovem, casei com 17 anos. Nossa, quase igual eu também, meu primeiro casamento foi com 15 anos. E aí...
Eu me casei e logo em seguida consegui, né, uma coisa que eu sonhava, que era ser mãe. Aí sou mãe do Márcio, né? Márcio. Mais conhecido como Marcinho, que é, assim, meu orgulho, né? Tá com quantos anos hoje? Tem 25. 25. 25. O Marcinho é um filho maravilhoso, é um amigo, é um companheiro. E agora vai fazer um ano, né? Já que ele tá casado, tá bem, tá feliz. Agora eu tô me preparando pra ser vó. Agora eu acho que o que falta é isso. Porque a vida são esses processos, né, Tati? São ciclos, né? Sim, e eu falo que agora eu tô preparada, mais madura, porque como eu fui mãe muito jovem, Tati, então assim, eu falo que algumas coisas eu faria diferente, né? Sim. Eu acho que assim, eu consegui brincar muito com ele, sabe, Tati? Eu me recordo que eu era tão meninona, né, porque eu tinha completado 20 anos quando ele nasceu, e eu andava muito de patins. Aquele roller, sabe? Lembra? E aí eu colocava Marcinho no colo e ali eu saía andando de patins com ele no colo. E minha mãe falava, Fabrícia, não faça isso, você tá maluca. Mãe, relaxa. Então assim, sabe? Eu consegui curtir bastante esse momento com ele, né? E brincava bastante, dava atenção. Mas eu sei também que a maturidade nos traz algo que naquela época eu não tinha, né? Mas foi um filho, assim, muito desejado. Eu sou babona, sabe? Eu sou babona por ele. Eu sou babona por ele. E aí fiquei, né, só com ele, né, de filho. Só tenho ele. E os pais sempre ficaram por perto? Não, seus pais? Sim, sempre nossa, ficaram. Os meus pais, Tati, pra você ter uma ideia, meu pai, ele é irmão da Bertilha, do bar, sabe? Sei, né? Então, muito conhecido. Sei. E o meu pai foi um homem, assim, que deixou muita história, né? Meu pai faleceu já fazem 3 anos, né? Tá. Mas, assim, teve uma vida ativa. A sua mãe é viva? Faleceu faz um mês. Nossa. Né? Um mês que minha mãe faleceu. Obrigada, Tati. Uma mãe maravilhosa, uma mulher maravilhosa. E o meu pai conheceu a minha mãe, Tati, quando ele tinha 20 e ela tinha 12. Nossa, que novinha! E aí eles moravam, né, no bairro da Barra, que é um bairro aqui perto, sim, né? Sei. E diz que ele passava a cavalo, Tati, e ele falava assim, ainda vou namorar essa menina. E ela usava uma trancinha e diz que ela olhava assim. Realmente, com 12 anos ele começou a namorar minha mãe. Aos 16 eles casaram. Olha, deve ser uma história E aí linda, eles viveram 69 anos juntos. Casados. Juntos, né? No total do namoro, deu 69 anos. E é tão gostoso isso, né? Assim, hoje em dia já tá mais difícil ver isso. Né? Raro, né? Esse amor, essa parceria. É raridade sim, ver sim. isso, né? Mas antigamente a gente via mais, né? E principalmente esse companheirismo, né? De estar ali no amor, pela dor, né? Pela conquista, por tudo, né? Hoje a minha mãe contava muita história, sabe, Tati? Ela foi uma mulher que sempre contou muita história pra nós. E ela falava, meu grande amor. Defeitos tinha inúmeros, como todo mundo tem, mas ela falava que o amor que ela tinha, o respeito, né, superava. E assim, e nós somos também apaixonados pelo pai, viu? Sabe, uma mãe, Tati, que mesmo quando o pai, né, tinha suas falhas, ela nunca nos colocou contra o pai. Nunca. Ela sempre elogiava. Então, assim, eu falo que nós formamos uma família muito linda, porque no dia do velório do meu pai estávamos todos lá, né, unidos. E a gente ficou junto a vida toda. Por quê? Porque a nossa mãe conseguiu construir isso. Eu falo isso, Tati, porque eu vejo nas escolas que eu trabalho, né, as famílias brigando por conta disso. Os pais se separam e querem que separe-se os filhos também. E uma coisa tem que ser totalmente desvinculada da outra. Existe ex-marido, ex-esposa, mas ex-filho, não gente, não tem. Por favor, pais e mães aí que estão nos ouvindo, não existe ex-filhos. Não, tem que saber lidar com essa situação. Né? Porque... Tem um equilíbrio, E a mãe, Tati, vou falar pra você, viu? A mãe, ela tem um poder muito grande sobre o filho. Nem ela tem noção desse poder que ela tem, mas ela consegue, né, fazer a cabeça de um filho. Então, assim, a nossa mãe, a Helena, ela foi muito sábia, porque nós temos, assim, uma admiração e um respeito
coisa que se ela nos colocasse contra o nosso pai, né, mediante das coisas que aconteceu no decorrer da vida, nós não teríamos esse amor e esse respeito. Mas é graças à minha mãe, né, que ela conseguiu construir isso. Vocês tiveram uma estrutura familiar, né, para você ver como que muda muito uma estrutura familiar, porque como formam pessoas de caráter, não é? Você vê... Claro, não conheço seus irmãos, mas a gente entende por ver você, né, saber a sua família, né, que vem de uma estrutura. Sim. E essa estrutura familiar é muito boa. Eu vejo muitas vezes o meu marido falando, né, sobre os avós deles. É muita estrutura, sabe? É coisa que realmente não é só falar. Eles fazem. Sim, então, eles dão o exemplo. Isso, exatamente. Eles são o espelho. E é uma grande diferença quando você realmente tem essa estrutura, por isso que hoje muitos adolescentes estão se perdendo por causa disso. Acabou-se essa estrutura familiar. Né? Esse exemplo dentro de casa, né? Esse porque espelho. Não é só falar, né, Tati? Não é falar, é o fazer, né? Não adianta nada eu falar assim pro meu filho, viu? Para de fumar e você tá fumando. Para de beber e você tá bebendo. É o exemplo, né? Exemplo. Você não precisa falar nada para ele. O simples fato de você estar fazendo, ele vai espelhar em você. Exatamente. Não tem jeito, né? E hoje se perdeu tudo isso, né? E eu tenho assim uma gratidão imensa pela família, né, que eu tenho, porque os meus pais, eles foram sim a base, né, para nós, tanto que nós somos, Tati, assim, 6 irmãos, né, na verdade minha mãe teve 9 gestação, né, porém 3 faleceram pequenininhos, né, e a gente sempre teve uma amizade, um companheirismo muito grande, e às vezes eu vejo que as famílias não têm. Tanto que agora, no momento também da doença do meu pai, depois da minha mãe, eu vejo que famílias também têm tumultos de briga na hora da doença, né? Porque não é fácil, Tati, né? Nós precisamos de cuidadoras aí, precisamos de pessoas envolvidas, nós tivemos que ficar noites em hospital. E o que aconteceu? Todos unidos. Então, assim, nós tivemos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eu vejo que a nossa família é isso. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Até assim, quero aproveitar para mandar um beijo para os meus irmãos aí, que eles são maravilhosos. Eu amo todos. E eu sou a caçulinha, né, dessa galera aí. Isso aí pra gente. Eu quero mandar um beijo especial para minha irmã Ivone, né, minha primeira, depois o meu irmão Cláudio, a minha irmã Isabel, o meu irmão Beto e a Claudinha. Quero mandar um beijo imenso para vocês, viu? Vocês são, assim, tudo para mim, gente. Que bom. Parabéns pela família, né? Pela Obrigada, sua estrutura. Graças a Deus teve a sua mãe e seu pai, né? Que teve essa estrutura muito boa. É muito gostoso, né? Mas, e aí fala um pouquinho, então, da sua família, seu marido, seus filhos, porque aí, pelo jeito, você já falou, tem o seu filho. Que olha como é importante essa estrutura familiar, né? A gente vai falar também, gente, ainda da vida dela profissional, né? Mas, voltando aí a essa estrutura familiar, como é importante que vem de pai para filho e vai levando para gerações. Né? Então hoje você tem um filho que aí você já mostra para ele que é essa estrutura, né? O seu filho já não te dá trabalho porque ele tem um exemplo em casa e é muito prazeroso tudo isso, né? Sim, bom demais, Tati. Então, meu filho, eu tive aos 20 anos, né? Conforme eu mencionei, aí eu fiquei casada com o pai dele por 11 anos, né? Foi um casamento super tranquilo. Aí veio a nossa separação. Também fiz o mesmo que a minha mãe fez, né? Não julgou. Nunca julguei. O mesmo aconteceu com o pai do meu filho, né? Então, assim, a gente mantém até hoje, né? Uma amizade, né? Com ele, com a esposa dele. Meu filho tem uma irmã, né? A irmãzinha dele também, que hoje está com os seus 10, 11 anos. E aí, assim, o meu filho foi seguindo muito bem com o contato com o pai, com a mãe, com toda a família. Ele teve uma experiência super bacana, Tati, meu filho, em 2018, ele queria fazer 18 anos e morar nos Estados Unidos. E foi, né?
Tanto que eu dei muita força para ele. Falei, filho, voa, né? Voa! Eu falo pra minha filha sempre. Falei, Nossa. voa! Aí meu filho foi para os Estados Unidos e eu tava namorando meu marido nessa época, né? Meu atual marido. E aí quando meu filho foi, ele foi para ficar alguns anos lá, mas a saudade foi maior. Apertou. Ele foi para lá com, né, o intuito de ficar alguns anos, porém ele acabou ficando um ano só. Nesse um ano, quando ele completou 18 anos, ele completou lá nos Estados Unidos, eu e o meu esposo fomos até lá, né, pra ficar com ele. E acho que esses 15 dias, Tati, que a gente esteve com o meu filho, mexeu um pouquinho, tipo, ai meu Deus, eu fico ou eu volto, né? Aí quando foi dezembro, o meu filho retornou, né, pro Brasil. Falou, mãe, vivi experiências maravilhosas, trabalhei, né, pude guardar um dinheiro, aprendi o inglês, mas é pra cá que eu volto, porque ele sentia muita saudade do pai, sabe, Tati? Ele é muito ligado com o pai dele. E aí, o que aconteceu? Ele nos contou tudo, como que era os Estados Unidos, e meus olhos e os olhos do meu marido brilhou. Foi aí, Tati, que em 2019 eu pedi um afastamento da prefeitura. Né? Aí você foi pra lá? Fui pra lá. Fui pra lá, fui viver um momento super bacana, né? Eu já ia falar da experiência dele, mas aí tem a sua. Tem, a minha sim foi, nossa, fantástica. Eu falo assim, em tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, né? O lado... A gente sempre tá aprendendo, a vida da gente é assim, Sim, né? mas eu falo que foi assim pra mim uma experiência única, porque eu já trabalhava na prefeitura efetiva desde 2014, Tati. E aí em 2019 eu pedi um afastamento e fui. E lá eu fui, Tati, eu viajei, eu trabalhei muito, né? Quem pensa que os Estados Unidos é só as fotos que a gente coloca nas redes sociais, mas tá não é muito até daqui, enganado. não é, né? Não é. A vida de Instagram, Tati, ela engana muito, né? Muitas pessoas que acham que Instagram é o que a pessoa tá vivendo, é tudo mentira, não pode acreditar não nisso. é. E aí, Tati, lá foi assim um momento... Ninguém coloca que você tá limpando, exatamente, Tati, eu aqui... que você tá pagando conta, que ninguém posta isso. Lá eu limpava casas, né, eu era house clean, e eu limpava 4 casas enormes, né, durante o dia, saía de casa muito cedo, voltava 5 horas da tarde. Era sofrido, sim, porque o trabalho lá não é como as pessoas falam, tá? Ai, a limpeza de lá é mais fácil. Não. É tudo difícil. As casas são grandes, os americanos, eles são exigentes, a casa tem que ficar impecável, né? E assim, eu trabalhava bastante, mas a diferença dos Estados Unidos com o Brasil é que assim, você trabalha muito e você consegue desfrutar muito, porque o poder de compra lá é fantástico. Então, eu trabalhava e viajava, né? Coisa que aqui você vai um tempo, né, pra você conseguir. Então, eu conheci os Estados Unidos praticamente inteiro, tá? Até eu fiz a Rota 66. Que bom, nossa. Fizemos de carro. Deliciosa. Nossa, eu e meu marido, assim, a gente fez coisas que americanos falavam pra nós. Nossa, a gente nunca fez uma viagem dessa, né? E a gente ficou 16 dias na estrada. Nossa. Nós morávamos, Tati, na cidade de Charleston, que era no Atlântico, né? Então a gente foi morar no Pacífico. A gente foi morar na Califórnia. E todo esse trajeto a gente fez de carro. Cada noite dormindo num estado. Nossa, foi uma aventura. Foi assim, fantástico esse um ano. Que delícia! Daí depois de um ano, Tati, foi quando meu pai adoeceu, né? Aí meu pai adoeceu, aí eu vim pro Brasil pra visitar o meu pai e voltar. Só que eu cheguei em janeiro, Tati, veio a pandemia. Puxa. Aí a pandemia veio em março, aí eu não consegui retornar, né? Porque a gente viajava mais, né? Isso, aí meu esposo ficou lá mais um ano, né? Ele ficou lá? Ficou um ano e depois disso, depois de um ano, ele voltou pra cá, né? Agora eu continuo trabalhando, né? Como eu falei, como coordenadora pedagógica e nas creches aqui da nossa cidade. Isso desde a época da pandemia?
que você voltou de lá para cá, aí você já voltou. Isso, quando eu voltei, Tati, na época da pandemia, como tava tudo fechado, né? Eu fui trabalhar numa escola. Né? Nessa época eu trabalhei naquela escola Celso Ferraz, que é ali no Jardim Alvorada, né? Ah, tá. Isso, eu trabalhei ali. Aí depois, em 2021, eu fui para Célia Dias, que é a escola, né, de Fundi 2. Sim. Fui viver essa experiência também, bacana, né? Porque é algo que para mim foi novo. E aí depois disso, eu fui para as creches. E aí fui coordenar, né, as creches daqui da cidade. É tudo que, assim, eu amo, porque eu adoro criança, tá? O chão da creche, pra mim, é algo que me faz muito bem. Porque é onde eu posso dançar, rolar no chão, carregar. Então, pra mim, essa coisa do físico, eu gosto muito, sabe? Eu sempre fui muito ligada a isso, Tati. A dança, sabe? Zumba, pular, brincar. E a criança, ela me dá essa oportunidade. Coisa que o adolescente já é mais restrito, né? Sim, então, eu falo que eu me encontrei. Mas aí, por você ser coordenadora, você vai estar nas creches ou não? Isso, Tati, o meu trabalho hoje ele funciona assim. Como eu cuido de 5 creches aqui do município, cada dia da semana eu passo o dia numa das creches. Né? Interessante. Então, eu fico um dia todo em cada creche, cuidando da parte pedagógica, orientando, porque agora as nossas creches aqui da cidade têm educadoras de creche. Né? Então não é mais uma coisa assistencialista como era lá atrás, né? Então as creches têm professoras, que a nomenclatura é educadora de creche. E essa educadora, ela faz toda a parte pedagógica. Então aí eu dou esse suporte, né? A gente vai fazendo planejamentos do que a criança de 0, né? Na verdade eles entram com 4 ou 5 meses na creche. Aí a gente fala o que a criança do berçário 1 tem que desenvolver, quais as habilidades que essa criança precisa desenvolver, o que a criança do berçário 2 precisa, o que a criança do maternal 1 e o que a criança do maternal 2 precisa. Então eu faço esse trabalho junto com elas. Então hoje a creche ela é uma instituição de ensino, né? A creche hoje e é muito importante, né? Os pais também, a gente sempre explica para eles a importância disso, que a creche não é mais você chegar, deixar somente para os cuidados. Nós temos um calendário, né, escolar que segue o calendário das escolas. Nós temos reuniões de pais, nós temos formações com as nossas professoras, formações para as monitoras, porque para que todo mundo esteja engajado, né, Tati, e fale a mesma língua. Porque esse caminhar, né, tenha um sentido e a gente chegue no objetivo que a gente quer alcançar. Tá. Eu quis perguntar um pouco mais sobre esse trabalho, porque quando a gente fala coordenadora das creches, você imagina assim, bom, pelo menos no meu caso, né? Não estou falando no caso de todo mundo, mas no meu caso você imagina assim, pô, ela é coordenadora, então assim, não que ela esteja na creche. Um lugar à parte, tá. Entende? Você achou que eu tinha um lugar lá? Você vai lá, só vê como tá e vai embora. Não, né? Tati, Aí como você me falou assim, eu brinco com a criança e tal, eu falei, pai, então ela tá ali junto, né? Olha, Tati, falar bem a verdade, eu não sei se seria isso que era para eu estar fazendo, mas é o que eu faço, tá? Porque a coordenadora pedagógica, confesso que existem, né? Em algumas creches, em outros municípios, que realmente é isso, é na sua sala, é montando o planejamento, é sentando com o professor e observando as crianças. Exato, então você tá certa, Tati. Esse seria, mas eu gosto de estar no chão da creche. Eu falo que só entende de um lugar, de uma instituição, quando você tá ali. Né? Eu ajudo a alimentar as crianças, Tati, eu quero olhar se aquela criança está comendo bem, se ela está comendo tranquila, se ela não está com ansiedade. Porque quando eu estou perto, Tati, eu consigo detectar, essa criança já tem uma ansiedade, né? É ali, naquele momento, que eu consigo ver o que aquela criança precisa. Você fala assim, na prática, né? Na prática, não só no relatório da professora, né? Sim. Porque eu acho que isso fica uma coisa meio distante. Verdade. E eu preciso estar olhando. Essa criança está conseguindo rolar na brincadeira de... Quando é época, por exemplo, do circo, assim, comemoração do circo, elas colocam colchonetes para que a criança dê cambalhota. Tá, essa criança está conseguindo fazer isso? Qual que é a dificuldade dela na coordenação motora grossa, coordenação motora fina? Então, quando você está perto, Tati, eu acho que isso tem um olhar muito diferente de que quando você lê um relatório. Com certeza.
né? certeza. Então, assim... O olhar é outro, né? É o que a gente fala mesmo, é teoria e prática. Né? São duas coisas completamente exatamente diferentes. Teoria é uma coisa, agora a prática é surreal, né? Você, igual você está falando, você vai ver realmente se a criança tem isso, se não tem, né? Num relatório fica muito vago, né? Fica. E também tem aquela coisa de você se identificar, né, Tati? Eu me identifico com isso, sabe? É sentar, é carregar. No começo, Tati, eu confesso que assim, elas falavam pra mim, nossa, Fabrícia, você carrega as crianças, né? Você brinca com as crianças, você leva no portão na hora da entrega, você... Sim, né? E eu via que tinha, mas agora elas já acostumaram com o meu jeito, assim, tá? Eu quero, na hora do banho, eu quero estar olhando como que tá dando aquele banho, sabe? Aquele banho tá sendo com o olhar, porque o banho, Tati, ele não é dar o banho somente. O banho na creche, ele é um trabalho pedagógico. Sabe? Quando você tá dando um banho numa criança, você tem que ter a troca de olhares e você tem que pedir permissão. Até tem um curso que eu tô fazendo. Olha, com licença, eu vou tirar. Que é terapeuta, entende sobre esse exatamente. Eu falo que depois também que eu fiz, né, que eu me tornei terapeuta, muita coisa abriu para mim, abriu um leque. Com licença, meu amor, eu vou tirar sua blusa. Você me dá licença? Agora eu vou passar no seu pescoço. Porque sabe aquela coisa, Tati, de você arrancar uma blusa da criança? Aquilo ali causa um trauma. Só que quando as pessoas fazem isso, elas não fazem com maldade. Elas não sabem. Não tem o conhecimento, né? Exatamente. Não tem o conhecimento. Né? Trocar uma fralda, Tati, quando eu fui mãe, eu trocava a fralda erguendo a criança assim, ó. Eu não sabia junta que... as duas perninhas. Exatamente, puxava assim. E não é desta forma. Não vem, né? Com o manual de instrução, não vem Isso pode nada. lesionar a coluna do bebê, né? E quando que eu descobri isso? Num curso de fraldas que eu comecei a fazer. Né? Que a trocar a fralda de uma criança é como você troca um idoso numa cama hospitalar. É do mesmo jeito. Você vira essa criança, você coloca a fralda, você vira de novo. Este é o jeito certo. Né? E aquele toque suave, aquela conversa, aquela voz assim carinhosa, tudo isso faz a diferença. Por quê? Essa criança sendo acolhida de verdade, o sono dela vai ser mais tranquilo. Né? O desenvolvimento dela vai ser mais tranquilo. E eu falo que isso é encantador. E não é só pro agora, né? A gente que é terapeuta entende que tudo que a gente faz ali vai modificar a vida dela lá na frente. Pra vida. Né? Até a porque, parte adulta, exatamente, nós, eu falo, nós somos hoje, né, fruto da nossa infância. Exato. Não é isso? Exatamente. Perfeito. E aí, é muito legal, assim, que todos pudessem ter esse carinho, né? Essa visão, buscar mais conhecimento para poder tratar uma criança do jeito que ela merece, do jeito que ela precisa. E até eu falo, Tati, às vezes as pessoas sempre terceirizam, né? E falam assim, é porque eu tinha que ter mais formações. Não, a formação é nós que somos responsáveis, entendeu? Tá aí as redes sociais, a internet, os cursos gratuitos, entendeu? Então, assim, eu falo... Tanta coisa para buscar conhecimento hoje. Corre atrás, vai, busca saber. Hoje não tem mais falar, eu não tenho como fazer, ou como isso, aquilo. Não tem, Tati. Hoje eu acho assim que quem busca conhecimento tá sempre à frente. Tá. E uma coisa que eu sempre falo, Tati, tudo que você deseja, você conquista. Tudo que você deseja, você conquista. Eu sou prova viva disso, Tati. Eu falo assim para os meus pacientes, eu falo para as minhas amigas. Acho que não tem nada que eu desejei e que eu não consegui. Que maravilha. Temos que fazer um podcast só Sim, disso. vamos. Eu adoro esse conhecimento, essa prática, né? Então temos que falar mais sobre isso. Vamos, com certeza. Vamos falar sobre isso. Falar um pouquinho assim, como que você, falar um pouco da sua vida profissional, a gente já está falando um pouquinho dessa parte pedagógica, mas também você é terapeuta. Sim. Né? E aí eu queria um pouquinho que você falasse pra gente como você entrou nisso, como você falou assim, nossa, tocou meu coração, é isso que eu quero fazer, como surgiu, né, você ser uma terapeuta? Tá. Conta um pouquinho. É uma história, assim...
me toca, sabe, Tati? Me emociona porque não é algo que eu sempre quis, né? Aconteceu. Né? Mas a gente ser terapeuta acontece. Né? Acontece, as coisas, sabe? Eu falo que assim, dá até um gelo na barriga, porque é algo que hoje eu falo que foi ser terapeuta é a minha melhor escolha. Foi a minha melhor escolha. Porque quando criança, eu fui uma criança, lembra que eu te falei? Uma criança que recebi muito carinho. Sim. E queira ou não, eu acabei sempre tendo o sim. Tá? Hoje eu entendo. E aí é uma criança que sempre foi mimada pelos irmãos, pelos pais, por todo mundo. E quando eu fiquei adolescente, quase na minha fase adulta, eu não conseguia entender o não, Tati. O não, pra mim, ele era muito doloroso. O não, eu não entendia aquilo. Por quê? Porque quando criança eu não sabia o que era não. Sempre, né? Sempre por amor. Sim, né? Isso, a minha mãe conta que ela ia me levar para pré-escola. As mães colocavam as crianças lá dentro da sala. A professora falava, vai, pode ir que ela já para de chorar. A minha mãe não, ela me trazia de volta para casa. Entendeu? Filha, não quer ficar, não fica. E aí o que aconteceu, Tati? Na minha vida de adolescente e a vida adulta, eu comecei a ficar um pouco frustrada. Né, porque o não pra mim doía demais. Eu não sabia lidar com aquilo. Nunca recebeu e agora tá recebendo. Exatamente, aquela dor, sabe, era algo que eu não... Ai, mas isso dói muito. E eu me lembro que eu chorava quando tinha um não, porque eu não queria aceitar o não. Tá, mas vida que segue, Tati. Foi quando eu casei, tive meu filho e a vida foi passando, conheci meu marido... Casei, fui morar nos Estados Unidos e a vida sempre trazendo desafios, né? Em 2021, quando eu perdi meu pai e um outro, né, também um trauma aí que teve uma situação que me deixou mal, eu me vi no momento depressivo. Eu não posso dizer para você que acho que eu cheguei a ter depressão, mas eu tava vendo ali que as coisas estavam encaminhando. E aí foi quando eu tive um start. Eu falei, e agora? Eu tenho 2 caminhos. Ou eu me cuido, ou eu vou adoecer. Aí eu procurei a terapia. Eu sou fruto de terapia, né? Aí eu fui pra terapia, meu esposo sempre do meu lado, uma pessoa maravilhosa, que sempre acreditou, porque se você não acredita, não funciona. Verdade. Meu marido, meus irmãos, minha família em si e o meu filho. Mãe, vai pra terapia, né? E busca. E aí eu comecei a fazer a terapia. Eu sou grata ao Robson Strobe. Pra quem não conhece, Robson Strobe é assim um terapeuta fenomenal em Sorocaba, é um, né, renomado. E eu comecei a fazer a terapia com ele. Foi um processo, Tati, foram assim várias sessões. Eu me lembro que foi um investimento, porque era muito caro, Tati. Mas infelizmente ainda algumas terapias são... Exatamente, caras, tinha lá a terapia que era um custo acessível e tinha ele. Mas eu falei, não, é com ele que eu vou. E eu falo que foi assim a minha escola. Porque na teoria eu li algumas coisas, mas eu consegui vivenciar na prática, né, o que era uma terapia em si, uma terapia de resultado mesmo. Aí fiz a terapia com ele, depois eu quis conhecer uma outra abordagem, fui fazer terapia também com Márcia Holtz, que também super recomendo. Sorocaba também? De Sorocaba também. Ambos são terapeutas sistêmicos, né? Que é o que eu sou hoje. E eles também fazem constelação familiar. Adoro. Né? Esse eu vou fazer um curso ainda. Eu sou apaixonada. Tati, faz, porque assim é bom demais. Sou apaixonada. E aí, Tati, o que aconteceu? Eu saí, sabe, daquele momento que eu tava vendo as coisas assim escuras, aquilo, tinha momentos, Tati, que eu sentia raiva, eu sentia ódio, eu sentia coisas que eu acho que a grande maioria da população sente, mas eu não... Mas estava guardado, né? E eu não ficava bem com aquele sentimento, eu falei, não, eu preciso... E a terapia foi me trazendo essa clareza, né? Aí eu me lembro, Tati, que foi no último dia da sessão com a Márcia Holtz, eu falei assim pra ela, ai, eu tô curada. Eu tô curada. Eu falei, eu tô curada, eu não sinto raiva. Eu não tenho mais essa coisa de tristeza, porque tinha dias, Tati, que eu acordava com uma tristeza, sabe? Uma vontade de
Desânimo. De sumir, sabe? E eu me lembro, meu marido, meu filho, minhas amigas falavam assim, mas você tem tudo, Fabrícia. E começava a citar, Tati, você tem um marido, você tem um emprego, você tem um filho bom, você tem isso. Eu falava, gente, E você é lá não tinha dentro. aquela gratidão, Eu né? falei, é lá dentro que tá faltando alguma coisa, mas eu não sabia identificar o que era. Depois da terapia, eu entendi uma coisa que eu quero falar para todo mundo. Isso. Tudo que eu preciso tá dentro de mim. Quando eu tive essa sacada, Tati, que tudo que eu preciso tá dentro de mim, eu parei de buscar, né, no mundo, lá fora, motivos para eu ficar bem, né? Motivos para me trazer felicidade. E eu acho que até então era isso que eu buscava e é o que a maioria das pessoas fazem. Eu vou fazer uma viagem para me ficar feliz. E se eu arrumar um emprego que eu ganhe mais, eu vou ficar feliz. Tudo isso é besteira, porque se você não tá feliz lá dentro, a sua viagem não vai ser legal. Você não vai ser mais feliz por conta da viagem. E aí, como... Você nunca tá feliz, né? Porque sempre vai faltar alguma coisa. É, porque a felicidade eu preciso de é um um relacionamento para me fazer feliz. Mas aí, se você separa, aí você não vai ficar feliz mais. Exato. Depende da pessoa para ser feliz. Exatamente. Você precisa do emprego, mas aí você larga do emprego e você fica infeliz de novo. E quando você entende, Tati, que tudo que você precisa tá dentro de você, o que acontece? As decepções da vida, as frustrações, não te abala. Porque você já é feliz, entendeu? E você pode... E outra coisa, nessa sacada aí dessas 2 terapias que eu fiz, daí no último dia eu falei assim, Márcia, eu quero ser terapeuta. Eu quero curar as pessoas, né? Porque como eu fui curada, eu também quero levar a cura. Como que eu faço para ser terapeuta? E aí ela abriu um sorriso, assim, muito acolhedor, sabe, Tati? E falou assim, vai estudar, vai atrás de cursos e quando você terminar, você só começa. Você começa. E é só começando que você vai tendo a técnica, vai aprendendo. Vai vendo os desafios. E aí que eu falo prática, que... né? E aí eu falo, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas tenha uma alma acolhedora. Porque não adianta, Tati, você ser a mega profissional que conhece todas as teorias se você não tocar a alma do seu paciente. Porque a terapia, ela exige isso, essa conexão sua com o seu paciente. Mas o gostar, né? Quando a gente realmente gosta daquilo ali. Nossa, eu brilho os olhos. O dia que eu venho pro consultório, Tati, eu juro pra você, parece que eu tô até, sabe, mais leve, feliz, porque eu sei que eu vou ajudar o outro, né? E aí o meu propósito era esse, atender também muitas pessoas voluntariamente. Então eu assim quero deixar claro aqui, as pessoas sabem, os meus pacientes sabem, eu tenho pacientes que Deus me manda, casos assim gritantes no consultório e aí eu atendo gratuitamente. Eu tenho lá as pessoas que me ligam pelo FaceTime em desespero, tá? Pode ser 9, 10 horas da noite e eu não falo, olha, eu não posso te atender agora. Eu atendo, porque isso é um caso de emergência, né? Eu não posso agendar essa consulta para amanhã. E se esse meu paciente está à beira de um suicídio ou tendo uma crise, eu não posso deixar esse paciente para amanhã. Então, o que eu faço? Eu atendo. E graças a Deus, como eu falei, a minha família, porque é minha base, ela me apoia, o meu marido apoia. Às vezes eu tô com o prato, Tati, de comida, já aconteceu, para jantar. Uma paciente ligou e falou, meu amor, vai atender. Ali eu coloco o meu jaleco, Tati. Eu oro e falo, Deus, me dá discernimento. Porque mais do que, né, a parte teórica do que eu estudei, é Deus, me dá discernimento. Para que as palavras que saiam da minha boca seja sempre, né, para acolher, para acalentar aquele coração. E o nome da terapia é Terapia Sem Julgamentos. Olha, bacana. Então não Terapia tem julgamentos, sem julgamentos, é acolher. Porque qualquer na verdade, Tati, o que nós fazemos, né? Tudo que nós fazemos é de forma inconsciente. Sim, com certeza. Né? A terapia sistêmica, ela deixa muito claro isso. O que é terapia sistêmica? Bom, ótimo, vamos falar. Vamos lá. Quero saber, vamos lá.
Explica aí pro pessoal. Terapia e pra mim também, né? Porque sempre eu tô aprendendo aqui. Tati, a terapia sistêmica, ela dá uma explicação do porquê do comportamento daquele ser, né? Muitas vezes você olha lá e você julga uma pessoa, nossa, mas aquela pessoa, ela mente descaradamente, ela é uma mentirosa. Não é bem assim. Ela traz lá, né, no seu sistema, uma mãe, um pai, um avô que mentia. E para que ela sinta-se pertencente àquele clã familiar, tá? O inconsciente dela manda mensagens que ela tem que repetir. Ela vai repetindo para que ela se sinta pertencente. Ai, Fabrícia, mas isso é algo consciente? Não. Ela se espelhou, mas inconsciente. E aí, inconscientemente, ela torna-se, né, em alguns dos casos, um mitomaníaco, né? Que aí é uma doença. Sim. E a gente tem que tratar. Outros casos é da bebida ou de qualquer outro vício, né? Você olha lá aquela pessoa fazendo, você fala, meu Deus, por que ela faz isso? Chega no consultório, ela começa a contar a história. Porque, na verdade, ela vai contar a história desde quando ela foi gerada, né? Como que era a história de vida da sua mãe, do seu pai. E aí você entende. Nada mais é que ela vem trazendo do sistema dela aquilo que a família fazia, os pais faziam. E o inconsciente, ele comanda 400% do que a gente faz. Sim. Né? E aí quando ela... até 7 anos a gente só tem subconsciente, né? Exatamente. E aí, Tati, quando ela... depois o consciente é que vem já com toda aquela bagagem. Quando ela entende que ela não precisa repetir, né? Para que ela seja aceita naquele clã familiar, ela corta aquele laço, ela desvincula daquele vício, né? E ela começa a viver uma vida que é a vida dela. E o mais interessante é que a maioria das pessoas fazem isso, né? Ainda bem que muitas buscam tratamento, e isso é em todos os âmbitos que eu tô falando, Tati, é na parte financeira, tá? Aquela família em que vive se vitimizando e vai passando, Tati, de geração para geração. Entendi. E aí, nesse caso, por exemplo, aí você descobriu que a pessoa tem isso, né? Que ela está se espelhando ainda na família, né? Inconscientemente, mas se espelhando ali. E como funciona esse tratamento? Ah, tá. Então, o tratamento eu faço de 2 formas. Eu sou terapeuta convencional, né? Que é escuta, fala e orientação. E também sou terapeuta TRG. O que é a TRG? É terapia do reprocessamento generativo. Então, eu vou reprocessar esse meu paciente de forma cronológica. Então, eu vou fazendo filmes da vida dele e ele vai falando coisas para mim que nunca ele parou para pensar. Então, ele vai fazer um filme da vida dele, Tati, do 0 até os 10 anos. Tá? Ele vai fechar os olhos, ele vai lembrar de tudo que ele viveu e sempre lembrando no negativo. Tudo de ruim que ele viveu. Nossa. Tá? Porque as nossas marcas é tudo de coisas negativas, tá? As crenças. Isso, as crenças limitantes, tudo isso, exatamente. E aí, Tati, ele vai fazendo eu vou reprocessando ele de forma cronológica. Aí, numa outra sessão, eu reprocesso ele de forma temática. Porque nós temos um tema da nossa vida, alguma coisa, né, que nos fez ser como a gente é hoje. Então, assim, de forma temática. Depois eu reprocesso de forma somática. Por quê? Porque a gente somatiza no corpo, Tati, todas as nossas dores emocionais. Tá? Cristina Cairo fala no livro, conhece? Não. Cristina Cairo fala no livro, vários livros, né, que ela tem, doença não existe. A doença física, ela crê que não existe, porque é a doença psicológica que você somatiza no corpo. Tá no seu subconsciente. Exatamente. Eu tô lendo um livro agora do subconsciente. Que fala sobre isso. Nossa, muita coisa. E aí o que acontece? Forma cronológica, temática, somática, eu reprocesso o meu paciente futuro, porque todo mundo tem medo do futuro, Tati. Pode ver, todo mundo tem medo do amanhã. Ai, será que amanhã eu vou estar trabalhando? Será que amanhã eu vou estar com saúde? Será que amanhã é sempre o amanhã? Então eu faço esse reprocessamento. Depois eu potencializo
todas essas que eu fiz, e eu ensino a técnica da respiração. Então, esses são os primeiros passos para que o meu paciente se fortaleça e entenda, eu não preciso repetir, né? Ele vai entendendo, vai vindo com clareza isso. Repetir, né, de forma inconsciente o que os meus pais, avós fizeram para que eu continue pertencendo a esse clã familiar. E quando ele tem aquela sacada, ele deixa de fazer isso, porque ele entende que se ele continuar, os filhos deles também continuarão. Tem que cortar esse vínculo, tem. né? Ó, quando você corta esse ciclo, e assim, eu acho que a grande sacada é quando eles entendem que os filhos, porque ninguém quer o mal pro filho. Eu vim cortando muita coisa por causa da minha filha. Exatamente. Você fala, meu Deus, mas então meu filho vai ser assim? Então, eu não quero, né? E aí é a hora que eles entendem. E tem também a técnica da respiração, Tati, que é algo muito bacana. Eu fiz um curso internacional que fala sobre a respiração da águia. Você já ouviu falar? Bem vago, assim. Eu já até ouvi falar dessa respiração águia, mas não me aprofundei. A respiração da águia é magnífica. Hoje mesmo eu recebi uma paciente lá no consultório que falou assim, Tati, pra mim. Segunda sessão dela comigo, ela falou, nossa, aquela respiração me tira de crise de ansiedade. Eu falei, isso é fato. Respiração da águia é uma respiração que você faz 6 por 6. Você respira contando até 6 e solta contando até 6. Só que você faz 6 vezes. 6 vezes. Então você puxa o ar contando até 6, solta o ar contando até 6. Aí 6 vezes. O que isso acontece? Oxigena todo o seu cérebro. Limpa todas aquelas informações negativas, né, que a gente vai levando para o cérebro, que nos causa ansiedade, né? E aí, quando você termina, na verdade, os primeiros dias que você faz é uma coisa que requer muito esforço. Porque você a gente não sabe respirar, Tati. A gente eu tô aqui com você há quanto tempo? Eu tô respirando o tempo todo, mas é algo involuntário, né? E essa respiração para sair de uma crise, para acalmar, é uma respiração focada. Então, ó. E o você para de pensar, né? E esse soltar, Tati, exatamente. Para você soltar mesmo, sabe? E quando você faz isso, você oxigena todo o seu cérebro e você faz aquela limpeza. E tudo que você vai tomar de decisão, Tati, se você lembrar de fazer a respiração da águia, você pode ter certeza que o resultado é completamente outro. Você não fala coisas indesejadas, porque é nesse minuto que a ansiedade está gerada lá dentro de você, que você fala coisas desnecessárias, que você acaba se alterando. Fala demais. Então, respirou por 6 vezes a respiração da águia. Nossa, que maravilha. É fantástico. Vou fazer isso sempre. Faz. Faça assim, Tati. E assim, outra coisa que eu recomendo também é a frequência da felicidade. A frequência da felicidade. Tô amando isso. Ela é fantástica porque os meus pacientes colocam à noite para dormir, né? É um linkzinho, um videozinho que eu mando e ali tem aquela frequência, mas é mesmo uma frequência leve, sabe? É como se fosse mais ou menos uma meditação e aí o paciente vai tendo aquele sono gostoso. Eu tenho pacientes que tomavam, né, lá o clonazepam, que é o Rivotril, né? E aí eles estão assim já desmamando desse remédio. Por quê? Porque eles entenderam que o remédio ele só está cuidando do sintoma. E eu preciso... Não da causa. Isso, eu preciso tratar a causa deste problema. Exatamente. Os pacientes chegam lá, porque eu tenho crise de ansiedade, porque o meu coração palpita, porque eu começo a tremer, papapá. Tá, eu não vou tratar só esse seu sintoma. Eu vou buscar lá na sua infância o que traz isso para você. Por isso que chama, Tati, terapia de resultados, a minha terapia. Eu não quero meu paciente comigo anos. Não quero. Eu falo para ele. Realmente que ele se cure, né? Eu falo para ele, olha, a terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para terapia. É verdade. Aqui muito comigo, bom. você vai ouvir o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Porque tem psicólogos que alisa tanto
o paciente concorda com as coisas erradas que ele vem fazendo. Deixa ele falar, e esse paciente fica dependente, né, do profissional. Tem uma ansiedade, vai lá, precisa desabafar. Exatamente. E não é isso, sabe? O objetivo é que você torne-se o seu terapeuta. Era isso que os meus terapeutas falavam e é o que eu coloco para eles e os meus pacientes entendem. Então, assim, 6 sessões, você vai entender. Porque são lógicas também, tá? São lógicas e são exercícios que você começa a fazer em casa. A questão do amor próprio. É uma coisa super profunda, Tati. Que muita gente não entende o que é o amor próprio. O que é o amor próprio? Vamos lá, na Bíblia tá lá, amar o próximo como ama a si mesmo. Isso. Tá. Como que você vai amar uma pessoa... Seja lá o seu marido, o seu filho, ou seu pai e sua mãe, se você não se ama. Isso. Certo? Então, assim, quando eu pergunto... muito isso, é o amor próprio. E esse amor próprio você consegue sim construir. Porque a maioria das pessoas não tem amor próprio. Ama incondicionalmente um filho, ama incondicionalmente o marido, Tá, mas e o seu amor? Tudo primeiro é eles, né? Depois você... Exatamente. E se você não se amar de verdade, você não consegue dar o amor verdadeiro pro outro. Ah, tá, Fai, você pegou um paciente lá que você percebeu que ele não tem esse amor próprio. Como que você faz? Exercícios. Primeiro exercício que eu ensino, Tati, é as mulheres a se tocarem. Porque é bem profundo, eu pergunto para elas, quem toca no seu corpo? Ah, geralmente é meu marido, meu namorado. Certo? É sempre isso. Quem nos toca? O outro. Quando quem deveria tocar diariamente é nós mesmos. Né? Então eu ensino elas a fazer uma massagem, elas próprias, no seu corpo, na hora de dormir passar um creme, se olhar, se amar. Para daí quando o outro amar, isso é um detalhe, né? Isso é uma coisa que acrescenta, mas que não é uma dependência. E eu falo muitas vezes para meus alunos que são pequenas coisas, às vezes, que a gente fala para eles fazerem, fala assim, nossa, mas só isso vai me ajudar? Muda, né? Mas muda demais. É uma frase que a pessoa tem que falar, ou que nem você falou, viu? A própria pessoa se tocar, ela se conhecer, né? Se aceitar, gostar dela mesma. Nossa, e aí a pessoa fala, nossa, mas isso vai me ajudar? E é isso. Só que são pequenas coisas todos os dias. A constância, né, Tati? Isso que eu falo. A constância é tudo. Não precisa ficar inventando muita moda. Eu vejo que... né? eu gosto desse termo. Tem gente que inventa muita moda. Muita moda. Cada hora busca uma coisa. Cada hora acredita numa coisa, Tati. Não tem que inventar moda, tá? Aquilo faz com constância. Isso. Porque o resultado só vem após a constância. Não é isso? Isso. Enquanto não virou rotina, enquanto você não fizer por algum tempo, todos os dias, né? Ou seja, 3 vezes, ou como for, né? Na semana, tem que ter, porque se não tiver, nada vai trazer resultado. Exatamente. Nada na vida, né? E olha uma coisa, Tati, que eu lembrei agora. Eu falei que eu não projetei ser terapeuta, mas eu acho que eu sou terapeuta já de sangue, porque as minhas amigas, quem me conhece bem de perto, sempre fala assim, Fabrícia, por que você gosta tanto de ajudar? Né? Então eu sempre fui uma pessoa que tive uma escuta bem aguçada. Eu sempre gostei de ouvir. Eu sempre gostei de ouvir, de ajudar. Nossa, eu dava uma de nutricionista, porque tipo assim, eu não conhecia tanto, mas como eu via que em mim dava resultado, eu ajudava, Tati, amigas a montar uma dietazinha e eu levava a marmita. Olha pra você ver, eu ajudei uma amiga a emagrecer nesse formato. Eu levava a marmita, a minha, e eu levava uma pra ela. E aí, quando eu vi, ela começou a perder peso, Tati. Ela foi emagrecendo e ela foi ficando feliz, sabe? E aí, assim, é sempre nesse formato. E é mostrar aquilo que você sabe para outra pessoa, né? E ver que tá trazendo resultados e é tão gostoso você ajudar alguém. Aí eu ajudava uma a emagrecer, incentivava uma a fazer aula de dança. Então, assim, queira ou não, tava no sangue, né? Porque eu não tinha ali... Eu só não sabia que era isso. Eu só não sabia que eu ia ser terapeuta, exatamente. Mas tava ali no sangue, ajuda um aqui, ajuda um ali.
e sempre pessoas assim de todos os níveis sociais, pessoas conhecidas, desconhecidas. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de sentar no ônibus, Tati, quando eu, né, lá atrás eu andava muito de ônibus e eu andava, eu sentava assim, se tinha alguém do lado eu já puxava um assunto, sabe? E no final eu acabava acolhendo. Que gostoso. Uma ajuda, né, uma palavra pelo menos de apoio. Mas né, muitas pessoas estão precisando às vezes só de uma palavra amiga, ou só desabafar e você tá ali escutando, para ela já é o suficiente, né? Exatamente. Principalmente agora. Antigamente já era assim, hoje mais ainda, nossa nova geração aí tá com mais pessoas ansiosas, depressivas, né? Agora que você falou dessa geração, eu quero dar um toque aí para todas as famílias. Eu acho que precisa as famílias entenderem que toda criança precisa ser frustrada. Tem que frustrar a criança. Tem que saber falar porque não. Tem que saber falar não. Não. Por quê? Criança que não é frustrada quando é criança, torna-se um adulto frustrado. Tá? Então isso eu tenho certeza do que eu tô falando. Tiro por mim. Não também é amor, gente. Não é amor. Também é amor, tá? Não é só o sim que é amor, né? E vou falar pra você, viu? Tem que ter mais não do que sim. Porque a vida requer isso. A vida, não que seja sempre, mas é cruel, né? Sim. E o Então, não, ele é importante para o crescimento, sabe? Para a evolução do ser. O não tem que ser dito. E quando você falou dessa geração, essa geração ela está recebendo muito sim. Né? E isso tem causado muitos problemas, né? Jovens aí com depressão e muitos outros transtornos. Tem muitos fatores, né? Essa parte, como você falou, de muito sim, né? As pessoas confundem o bater com falar não, né? Confunde isso. Eu, por exemplo, nunca relei a mão na minha filha, não precisei, graças a Deus, mas sempre que eu precisava castigar, eu tirava alguma coisa que ela gostava. Entendeu? Então tem que ter esse não. Sim. E é muito fácil, porque é rápido o retorno, sabe? Você fala, poxa, se gosta disso aqui, você não vai mais ter isso aqui. Aqui também a gente tem lei, tem que respeitar, né? Tem que ter o respeito. Então, jamais você precisa relar numa criança, mas você tem que ser aquela... E o que eu sempre falo, e falei já várias vezes aqui em casa, a única coisa é que se você um dia, por exemplo, a criança fez tal coisa, né? Hoje em dia, o que é isso aqui? Né? É o amor de todo mundo. De todos, Então aí o pai ou a mãe fala assim, olha, porque você fez isso, então você vai ficar tantas horas sem o celular, ou um dia sem o celular. Fale sempre aquilo que você vai aguentar, não que ele vai aguentar. Exatamente. Será que você vai cumprir? Isso, porque jamais você vai poder falar assim, você vai ficar uma semana sem celular. E aí você não aguenta, por ele estar triste, por ele estar desorientado sem o celular e fica em casa sem fazer nada. Toma o celular. A sua palavra, a partir de hoje, para o seu filho não vale mais nada. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se você não aguenta, então fala, não você vai fale. ficar um dia sem o celular. Fala menos. Prometa aquilo que você vai conseguir cumprir. Porque o que vale é a palavra, a firmeza para o seu filho. Porque a partir do momento que você não tem mais palavra, aí o que acontece? Você vai falar, você vai ficar sem o celular, ele vai lá e pega e você... E você perde totalmente a sua autoridade. Exatamente. Tá? Então é bem complicado isso, né? E é o que a gente vê hoje. O que vem acontecendo, Vem acontecendo muito, né? E aí fala, não posso mais bater. Mas e a autoridade? Onde está? Né? Você precisa ser, sim, autoritário e falar, não, quem manda aqui sou eu. Eu também ainda sigo essa linha. Eu acho que os pais, eles têm, sim, né, que ter o controle dos filhos. E não o inverso. Com certeza, com certeza. Porque o que acontece também hoje é que eles ficam com medo que os filhos não o amem. Porque vai falar um não, mas é totalmente ao contrário.
Lembra lá? Tudo que eu preciso tá dentro de mim. O pai não tem que ter esse medo, não. E se o filho não quiser amar o pai, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas geralmente é o contrário. Se você, eu vejo pela minha filha, sabe? Porque limites, né? Quando você coloca limites, todo mundo precisa de limites, né? Mundo. E a gente pede por isso. E ele entende que aquele limite é um limite de amor. Exatamente. Quem ama, fala não. Exatamente. Isso, perfeito. Nossa, maravilhoso. Delícia maravilhoso. de bate-papo, né? Muito Nossa, quanto bom, aprendizado, muito aprendizado. Amei de verdade. Pra gente encerrar, eu queria só que você falasse um pouquinho, assim, se teve alguma dificuldade para você em ser terapeuta. Quando você descobriu, falou assim, eu quero ser terapeuta, né? Decidiu. Você teve, assim, alguma dificuldade para entrar nessa profissão? Não tive dificuldade nenhuma. Eu acho que tudo que você deseja de coração e fala, Deus, me capacite. Não encontrei dificuldade, não encontro dificuldade. Não tenho nem muito divulgado mais em redes sociais o meu trabalho, porque não precisa, Tati, uma pessoa vai, consegue resultado, já indica outra. Então, assim, eu só não trabalho mais, né, como terapeuta, porque eu tenho meu emprego, né, meu trabalho como coordenadora pedagógica, então assim, eu não tenho muito tempo, mas eu consegui conciliar uma agenda legal, então eu trabalho de terça e quinta-feira, das 16 às 20, né, no consultório aqui em Salto de Pirapora. Isso, fala onde é, já vamos falar. Eu trabalho no consultório do Dr. Nivaldinho, de terça e quinta, né, das 16 às 20, e eu também comecei com uma demanda em Araçoiaba da Serra, onde eu estou morando agora. Então eu montei um consultório na minha casa e eu atendo os pacientes de Araçoiaba porque como eu levo um tempo daí daqui até lá, eu começo às 17 e atendo das 17 às 21, segunda, quarta e sexta. Se precisar também... Faz online? Faço online também. Muito legal. Tá. O pessoal pede bastante, né? Pede. Tenho sim uma demanda de pacientes online, atendo pessoas também de fora, né? Não só daqui. E eu posso dizer para você assim que fica o meu recado, pessoal, você que tem desejo de mudar de profissão ou acrescentar uma outra profissão, não tenha medo, não tenha medo não, né? Dobra seu joelho, pede a Deus, me capacite, porque tudo que você deseja, você consegue. Tudo. Eu falo que assim, eu até queria pensar em um outro desafio, mas é que agora, né, eu já tô com 44 anos, Tati, eu acho que já tá tudo, né, tá tudo certo, mas se eu fosse mais jovem, eu ainda ia pensar em mais coisas. Para quê? Para ajudar as pessoas. Porque o meu foco aqui como terapeuta, ele não é mais assim como um outro trabalho para aumentar a renda, não é isso. Tá? O foco principal aqui é quanto mais eu curo, mais eu sou curada. Perfeito. É essa fala que eu deixo. E quando a gente acha aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente se encaixou, é um propósito. É um propósito. Né? Eu falo, eu vou até o fim agora, eu vou até o fim. É igual eu me encontrei, eu isso. falo, não, agora é isso que eu quero para minha vida, é o meu propósito, não vou trocar. Exato, né? Não dá, né, Tati? O coração não deixa. Não deixa. Quando você descobre que você pode realmente ajudar outras pessoas, ver a carinha daquelas pessoas ajudadas, resolvidas, autoestima melhorando, você fala, cara, você pode ajudar alguém. E aí você lembra que você pensava, por que eu vim aqui? Exato. Porque eu vim qual nesse legado, mundo? né? Qual legado que eu vou deixar? Exatamente. Muito importante isso. Qual o legado? Só que eu vou morrer, todo mundo não vai lembrar de mim. O que eu fiz aqui? Exatamente. E hoje você tem esse propósito, você ajudou muitas pessoas, vai continuar ajudando muitas pessoas. Isso é muito importante. Muito. Bate muito no coração da gente. Bate. Né? Eu falo que é o que me impulsiona hoje, a terapia, né? Estar ali, sabe, com vidas, cuidando, ajudando. E eu falo, deixo um recadinho para você. Você que tem aí, né, qualquer sintoma, ou que mesmo que você não tenha nada, você acha, né, que não tenha nada, procura terapia para você ser melhor. A gente estava falando, né? Todo mundo tem que fazer terapia, gente. Você, sempre tem uma coisinha. Você já tá bem, lá. você vai tornar-se melhor.
Melhor. E é esse o propósito. É esse o propósito. Só fala a sua rede social para todo mundo saber onde te procurar, seu telefone, se você puder, tá. né? Sim, dar seu contato. eu tô no Instagram, né, como terapeuta Fabrícia Oliveira, também no Facebook como terapeuta Fabrícia, e o meu contato é 15 99704 7049, tá? Que ótimo. O meu WhatsApp ali, todo mundo sabe o quanto eu sou rápida para responder, atendo todo mundo, e precisar de alguma coisa, eu tô aqui à disposição. Que ótimo, Fabrício. Olha, muito, muito mesmo de coração. Gratidão por você ter aceitado. Aprendi muito hoje. Eu amo o podcast porque essas conversas me ensinam cada vez mais, né? E você me ensinou hoje muita coisa, muito gostoso. Eu que agradeço, viu, Tati, né? Esse convite foi muito especial, né, para esse momento da minha vida, né? Gratidão, viu? Muita gratidão mesmo por o convite. Que bom, que bom. Agradeço muito. Gente, é isso que a gente tem por hoje. Caso vocês queiram também me encontrar, eu vou estar colocando esse podcast aí no YouTube, né? E todas as minhas redes sociais é Tati Menezes Oficial. E o meu site é www.tatimenezes.com.br. Para quem quiser adquirir o meu curso online, pode procurar lá no site que você vai encontrar, ok? E muito, muito obrigada por vocês estarem assistindo até o final. Olha que teve muita dica, muita informação, foi de muito conteúdo esse podcast. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha chegado aí no coraçãozinho de cada um de vocês e que tenha ajudado pelo menos mais uma pessoa hoje. Muito, muita gratidão, um grande beijo no coração de vocês, muita saúde e paz.